Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Nós vamos conversar sobre o significado das manifestações populares que dominam o país. Senador, então, como é que o senhor interpreta aí essa repentina mobilização que vem se espalhando agora, inclusive pelas cidades do interior do país? Sem dúvida, talvez, ou talvez não, com certeza, a maior revolta popular dos tempos contemporâneos, né? Pelo menos que eu tenha assistido, desde que eu existo. E isso tem, evidentemente, uma razão. As insatisfações foram se acumulando, até fazendo aí uma relação com a retórica, né? A barragem que contém as insatisfações nessa grande represa acabou sendo arrebentada pelo volume exagerado de insatisfações. E as águas das insatisfações acabaram sendo carreadas para as ruas do Brasil num clamor popular inusitado e repentino, e sem nenhuma organização, né? Uma coisa espontânea, natural. Inclusive, as pesquisas demonstram que 89% da pesquisa Ibope dos participantes não tem filiação partidária. Exatamente. Olha, sem presença de partidos, de sindicatos, de associações, de entidades, nem mesmo camisa de clube de futebol os manifestantes usaram. Ou seja, um movimento espontâneo, natural. E aí ele é mais importante. Aí e não é mais perigoso significado também? É claro. Nós não sabemos das consequências ainda deste movimento. Os pleitos são difusos, né? Não há um foco específico, como, por exemplo, diretas já. Não. Aqui tem saúde, tem transporte, tem saúde, tem educação, tem corrupção, tem Copa do Mundo. Tem PEC 37. PEC 37. Que muita gente nem sabe o que é. Exato. E eu digo o seguinte, mesmo sem interpretar desta forma, aqueles que estão nas ruas estão tendo um foco objetivo, que é o sistema. Tudo isso é produzido por um sistema que é a matriz de governos corruptos e incompetentes, que comprometem a eficiência de serviços públicos essenciais, como transporte, saúde, educação, segurança pública. Então, na verdade, o grande grito da rua é contra esse sistema. É o sistema promíscuo, que determina o loteamento dos cargos públicos, no maior aparelhamento do Estado brasileiro, que se tem notícia no Brasil, estabelecendo um balcão de negócios para a barganha permanente com o Congresso, com os partidos, com os políticos, limitando a oposição numericamente, destruindo a oposição no país e vendendo a falsa imagem através de uma publicidade inteligente, sofisticada e caríssima. Então, e a mentira foi a arma nesses anos, a principal arma para assegurar popularidade aos governantes. Certamente essa anestesia perdeu seu efeito. Acabou o efeito da anestesia e houve o despertar para uma nova realidade no Brasil, a construção de um novo país. Eu creio que é preciso dar resposta a isso, ou nós destruímos esse modelo, ou destruímos esse sistema perverso. Nós temos que dar uma pancada na cabeça desse monstro que é o sistema e destruí-lo, ou então nós seremos atropelados pela população do Brasil nas ruas do país. E o que o senhor achou das propostas anunciadas recentemente pela presidente Dilma, inclusive a proposta polêmica de um processo constituinte específico para fazer a chamada reforma política, a mãe de todas as reformas? Olha, nas duas manifestações da presidente, na televisão, primeiro, e depois aos governadores, retratou-se a impotência do governo, a sua incapacidade de formular. Não há criatividade, não há ousadia. O que há é insegurança. O governo é claudicante e confuso, incompetente. A equipe é muito ruim. A presidente está pessimamente assessorada. Eu até há pouco, da tribuna aí do Senado, indiquei nomes
das pessoas que assessoraram, pessoas talentosas, juristas, renomados, né, que assessoraram outros presidentes, desde Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, enfim, todos os ex-presidentes tiveram uma assessoria talentosa, competente. E a presidente Dilma está num deserto de inteligência. Não é possível governar o país desta forma, né? Com 40 ministérios, eu digo 40 porque são 39 e mais o Ministério do Marketing. Então é a presidente Dilma e os 40 ministros de Estado. Eu creio que quanto maior o ministério, a possibilidade dele ser fraco é maior, né? É o que ocorre hoje. Isso puxa para baixo a qualidade. E o modelo, né, que é uma indicação político-partidária, que não leva em conta, em primeiro lugar, os requisitos básicos da competência, da eficiência administrativa e da probidade. Então, é um governo fraco. E, certamente, a ausência de assessoria levou a presidente, no primeiro momento, no discurso da TV, e depois aos governadores, a apresentar propostas que decepcionaram. Eu excluo um pouco para depois discutir a questão da Constituinte. Mas as outras propostas é como chover no molhado, né? Já são anúncios velhos, já feitos. É um governo espetaculoso ao anunciar e muito fraco ao realizar e pobre ao inaugurar, porque inaugura muito pouco, né? Porque faz muito pouco. Então, o que o governo anunciou já havia anunciado antes. E falou em responsabilidade fiscal e transparência. Responsabilidade fiscal como? Adotando a contabilidade criativa, a mágica contábil, para escamotear a realidade, dourando os números, para alcançar o superávit primário exigido. Transparência dos cartões corporativos da presidência com gastos sigilosos, ou das viagens agora da presidente com gastos sigilosos, ou mesmo dos empréstimos a Cuba, a Angola, que são empréstimos sigilosos. Isso é transparência. Quer dizer, esse choque do discurso com a prática leva o povo às ruas. Esse tipo de discurso foi o que levou o povo às ruas do Brasil. Agora, o senhor não acha que as propostas em função do processo constituinte exclusivo vão ganhar alguma repercussão no seio do movimento popular? Olha, essa proposta da Constituinte exclusiva teve uma repercussão extremamente negativa. Primeiramente entre os juristas, especialmente os constitucionalistas, que já repudiaram a proposta, dizendo que Constituinte é soberana, é absoluta, não pode ser parcial. Então, a proposta de Constituinte exclusiva é inconstitucional. É usar a Constituição para afrontar a ela mesma, né? É isso que está ocorrendo. Então, nós tivemos já pronunciamento de juristas importantes, né? O próprio nomeado pela presidente agora, recentemente, o Barroso, o Aires Brito. Nós tivemos, inclusive, o vice-presidente da República, não agora, mas em pronunciamento a respeito da tese constituinte exclusiva, ele rechaçou a hipótese. Mas o senhor não acha necessário uma reforma política? Absolutamente inconstitucional. E sabe-se agora que o próprio governo está recuando diante dessa reação negativa. Há informações de que o governo está falando em outras alternativas. O que houve mesmo foi uma tentativa da presidente de jogar a responsabilidade sobre os ombros do Congresso Nacional, principalmente transferir o desgaste para o Congresso Nacional. Agora, isso é importante. As pessoas que estão nas ruas talvez não se toquem em relação a isso. O nosso sistema é presidencialista. É claro que o Congresso tem a sua parcela de responsabilidade, mas a maior responsabilidade é de quem preside o país. O sistema presidencialista forte, que tem medidas provisórias como a sua arma fatal. Portanto, a presidente tem todas as condições, mecanismos para promover uma reforma política. E deveria ser esta a sua grande jogada nesta hora. Tem uma maioria esmagadora no Congresso. Todas as propostas de reforma política possíveis estão postas para o debate. Ela deveria fazer a sua opção, ela, o seu governo, a sua base aliada, a sua opção de reforma política, a sua opção de modelo político
e conduzir o processo. O presidente da República, nesse sistema, é protagonista. Ela é protagonista desse impasse. Não pode abdicar dessa responsabilidade. Não pode transferir esse desgaste ao Congresso Nacional. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Álvaro Dias. Nós conversamos exatamente sobre as manifestações populares que estão dominando as ruas do nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo pelo telefone do Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou no nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento, aqui na TV Senado.